meus amores! Estamos juntos mais uma vez na nossa 14ª aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender uma letrinha nova. Mas antes, a gente vai ter aquele nosso momentinho de nos organizar, né? Pegar o nosso caderno, o lápis, a borracha. E toda vez que vocês colocarem lá o caderninho, a gente já combinou, né? Que a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever o nome de vocês sozinhos ou com a ajuda de algum responsável e escrever a data, não é? Lembrando que na data nós colocamos o número do dia, o mês aqui no meio e o ano aqui no último espaço. Antes de começar a nossa aula, vamos cantar a nossa musiquinha para a gente ficar super concentrados e conseguir aprender bem melhor. Vamos lá? Olá, amiguinhos, como estão? Nossa aula hoje é na televisão. Preste muita atenção. Vamos lá, concentração, que a aula já vai começar. Vamos lá, é isso aí. Hoje nós vamos aprender sobre a letrinha D. Mas antes de chegar lá na letrinha D, nós vamos fazer o nosso momento da leitura de um textinho que eu acho que vocês lembram que a gente já viu. Quando eu começar a ler, vocês vão lembrar de uma aulinha que a gente teve sobre esse gênero textual, tá? Vamos ler comigo. É assim, ó, lembrando que a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então vamos acompanhar comigo aí. Bota o dedinho na tela da sua televisão e vai acompanhando comigo, tá? O doce perguntou pro doce qual era o doce mais doce do que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Eita, tia, que texto complicado! É porque esse texto é um trava-línguas. Lembra que tia mostrou para vocês lá o desenho do menino travando a língua? Esses textos, que são um joguinho que a gente pode fazer com as palavras, têm a intenção de fazer a gente melhorar a nossa leitura. Por isso, a gente precisa ler um pouquinho mais rápido. Então, eu vou ler daqui e vocês acompanham aí em casa. Vamos lá! O doce perguntou pro doce qual era o doce mais doce do que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Então, toda vez que a gente lê os trava-línguas assim rapidinho, você vai ver que a gente encontra um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente se você ainda não tinha falado esse trava-língua antes. Aqui no nosso trava-língua tem uma palavrinha que se repete o tempo todo. Vocês já sabem qual é aí em casa? Vamos ler mais uma vez. O doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Qual é a palavrinha que vocês escutaram várias vezes? A palavrinha doce. Isso mesmo. A palavrinha doce, ela tem a letrinha D. Olha ela aqui no texto. Já já a gente vai entender essa palavrinha direitinho, tá? Mas antes, a gente vai responder algumas perguntinhas sobre este textinho. A primeira perguntinha é assim, ó. Que gênero textual é esse? Esse gênero aqui que a gente leu, que tipo de gênero é esse? É uma fábula. Vocês lembram que algumas aulas atrás nós estudamos o que era uma fábula. A fábula é uma narrativa, ou seja, uma historinha contada onde tem uma moral, um aprendizado. Tanto que lá no finalzinho da fábula tem assim, ó, moral da história. Esse textinho aqui é uma historinha que nos ensina alguma coisa? Não. É um trava-línguas? Sim, isso mesmo. Esse texto aqui, ele é um trava-línguas. Por que ele é um trava-língua? Porque ele tem palavras iguais dentro do texto, que quando a gente lê, acaba dando aquela travadinha na nossa língua. É um texto mais difícil de pronunciar, então é um trava-línguas sim. Tem outra opção aqui embaixo. É uma receita? Vocês lembram que a gente estudou que era uma receita? Receita é aquele textinho que nos ensina a fazer uma comida.
esse texto aqui está ensinando a fazer uma comida? Não, apesar de falar de uma comida, né, doce, de batata doce, não está ensinando a fazer uma comida. Não tem os ingredientes, não tem o modo de fazer, então não é uma receita, tá? A segunda pergunta é: que tipo de alimento é mencionado aqui no texto? Qual foi o alimento que é mais mencionado no texto todo? Aquela palavrinha que tia falou para vocês que se repete o tempo todo. Frutas ou doce? Isso mesmo, doce, muito bem. Eu sei porque aqui, ó, a palavrinha doce também é encontrada no texto diversas vezes, tá vendo? Olha ela aqui, olha lá de novo. Olha aqui, mais uma vez nessa frase ela vai aparecer. Aqui embaixo também eu tenho 2 vezes o nome doce, tá vendo? Novamente aqui e aqui, aqui e aqui. E na nossa última linha aparece de novo o nome doce 2 vezes. Por que eu quis mostrar para vocês? Lembra que eu falei que às vezes quando a gente faz algumas atividades, eles fazem perguntas e a resposta está no próprio texto, como aconteceu aqui. Perguntou qual foi a comida mais mencionada. E se eu reparasse no texto, eu ia perceber que este nome aqui apareceu mais vezes. Então fiquem atentos, porque às vezes as perguntas são fáceis de responder se a gente observa o texto, tá? Então, o alimento que aparece mais é o doce. Outra pergunta, a número 3, ainda sobre o nosso trava-língua. Tá perguntando assim: qual dos itens abaixo não é um doce? Nesse caso, vai ser quais, porque tem mais de um item que não é doce, mais de um alimento que não é doce. Aqui eu tenho brigadeiros. Lembra que a gente estudou lá a receita do brigadeiro? O brigadeiro é um doce? Sim, mas eu quero aquelas comidas que não são um doce. Olha a pergunta: qual dos itens não é um doce? Outro ponto importante que tia trouxe para vocês observarem. Quando tem lá a perguntinha, a gente tem que ver o que eles querem que a gente responda. Aqui eles querem aqueles alimentos que não são doce. Então o brigadeiro é um doce, eu não vou marcar. A jujuba e o bombom são doces também, eu não vou marcar. A salada é um doce? Não, então eu vou marcar a salada. A maçã é um doce? Não, a gente sabe que a maçã é uma fruta, então eu vou marcar também. O cupcake ou o bolinho é um doce? Sim, eu não vou marcar. O sanduíche é um doce? Não, então eu vou marcar também. Olha, aqui eu tenho alimentos que são saudáveis e outros que não são. Apesar do trava-língua falar pra gente do doce, que o doce de batata doce é mais doce, a gente nem sempre pode comer doce, tá? O que acontece? A gente tem que se alimentar de maneira saudável. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês se alimentam bem? Vocês comem frutas? Comem verduras? Sim ou não? Fala a verdade, hein? Se sim, você tá muito bem. Se você não come muitas frutas e verduras, tia, eu não gosto. Pede para a mamãe preparar de outro jeito, pede para fazer um suquinho para você, para fazer um bolo com menos açúcar, colocar fruta, pede para fazer um sanduíche natural, para colocar lá um alface, uma tomate, porque esses alimentos fazem bem pra gente. Então eu tenho aqui, ó, o menininho comendo uma salada, comendo o brócolis, sanduíche, o frango, a fruta que é a banana, o peixe, a fruta que é a melancia. A gente precisa desenvolver hábitos saudáveis, porque se a gente não fizer isso, a gente fica doente, tá? Então aqui, ó, um recadinho para vocês. Devemos comer alimentos saudáveis todos os dias e evitar comer doces. Porque se a gente comer doce com regularidade, ou seja, todos os dias, se a gente chupa aquele confeitinho todo dia, se a gente come um pirulito todo dia,
vai estragar os nossos dentes e nós vamos ficar doentes. Ah, tia, mas eu gosto tanto de comer bolo, gosto tanto de tomar sorvete. Eu sei disso. Quer dizer que você pode comer sim, mas um final de semana, um dia na semana, mas todo dia não pode, tá? Senão vai estragar os dentes e vai fazer mal para o seu organismo, tá bom? Depois do nosso recado dado, vamos aprender sobre a letrinha de hoje, que é a letrinha D. Então aqui eu tenho a palavrinha que a gente mais viu lá no trava-língua. Do, sé, do, sé. Vocês lembram que a gente viu que o C, quando tá com E, tem o som da letrinha S, né? Isso mesmo, por isso que não fica doce, fica doce. Aí aqui eu tenho a letrinha D nas suas diferentes formas. A gente já aprendeu as formas da letrinha A, as formas da letrinha B, as formas da letrinha C e as formas da letrinha D, que a gente está aprendendo hoje. A gente está seguindo aquela ordem que a gente aprendeu, que é a ordem alfabética. Aqui eu tenho a letrinha D na letra de imprensa, lembra? Que a gente encontra em livros, revistas, jornais, na internet. E aqui eu tenho a letrinha D manuscrita, que é aquela que a gente usa para responder as tarefinhas, para copiar do quadro, para fazer a nossa assinatura, tá? E agora, eu queria que a gente lembrasse o que são letras e o que são sílabas. O que são letras? Letras são as unidades gráficas, ou seja, tudo que eu posso contar. Então, eu tenho aqui, na palavrinha doce, eu tenho a letra D, a letra O, a letra C e a letra E. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Muito bem. Na palavrinha doce, eu tenho 4 letrinhas. E as sílabas? Olha, se as letras são os pedacinhos gráficos, as sílabas são os pedacinhos orais. Lembra da boquinha? Então, toda vez que alguém perguntar para você quantas sílabas tem essa palavra, quer dizer que você vai ter que falar a palavra e ver em quantos pedacinhos você abriu. Quantas vezes você abriu sua boquinha. Então, eu tenho aqui. Quais são as sílabas da palavra doce? Fala comigo aí de casa. Do, sé. Quantas vezes eu abri minha boca? Ó, do, sé. Eu abri 2 vezes. Então, quer dizer que essa palavrinha aqui, doce, tem 2 sílabas, tá? Letra é cada pedacinho gráfico. Sílaba é quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar aquela palavra. São os pedaços orais, tá? Vamos conhecer outras palavrinhas com a letrinha que a gente está estudando hoje, que é a letrinha D, né? Então, eu tenho aqui. Vocês sabem o que é isso aí em casa? Jogo de damas. Muito bem. Vamos conhecer o nome damas, o nome desse jogo. Tá aqui, ó. D-A, da. M-A-S, mas. Damas. No nome damas, eu tenho uma letrinha D, que tá aí em vermelho para vocês, ó. É a primeira letrinha. E é também a primeira sílaba da família do D, que é o da. Então, eu tenho aqui, ó, na palavra damas, a letrinha D. Isso aqui são dedos, né? O dedo. Como é que eu faço o nome dedo? Olha, na palavra dedo, eu tenho 2 sílabas com D. Dé e dó. Vamos ver. Eu tenho o DE e o TO, formando a palavra dedo. Ah, tia, mas eu estou ouvindo o som do D, só do D. É verdade, mas lembra que eu falei para vocês que a letrinha E pode assumir um som aberto do E ou o som fechado do E. Então, quando eu faço DE, faz D, DO, Dó, D, Dó. Então, eu tenho aqui mais uma palavrinha com a letrinha D. Vamos ver outra. Vocês sabem o que é isso? Dinossauro. Olha o som. Di. Eu já consigo identificar que a primeira letrinha é o D. E depois do D, para fazer o di, tem a letrinha I. Então, na palavra dinossauro, eu também encontro a letrinha D. Que joguinho é esse aqui? Dominó. Olha o som. Dó, minó. Eu estou percebendo
que na palavra dominó eu tenho a letrinha D. E para fazer o som do dó, eu tenho a letrinha D junto com o O. D-O, dó. M-I, mi. N-O, nó. Dó, mi, nó. E aqui eu tenho esse ser místico, um ser imaginário. Vocês sabem o que é? Duende. Olha o som. Duende. Como é que eu faço du? Se dá, é DA. Dé, é DE. Di, é DI. Dó, é DO. Du vai ser a letrinha D, mais a letrinha U. Isso mesmo. Então aqui, ó, na palavra duende, eu tenho dois Ds. Primeiro na sílaba du, depois vem a sílaba em, para depois ter a sílaba de. Duende. Então, assim como na palavra dedo, na palavra duende, eu tenho dois Ds, tá? Então, aqui a gente viu algumas palavrinhas formadas com a letrinha D e também iniciadas com a familhinha da letrinha D, ó. Da, de, di, dó, du, tá? Vamos ver agora como é que a gente conta as letrinhas e as sílabas daquelas palavrinhas que a gente viu. Lembra que eu fiz lá na palavra doce? Para a gente identificar as letras, que são os pedaços gráficos, e também as sílabas, que são os sons, né? Então, eu tenho aqui a palavra damas. Quais são as letras de damas? Lembra que letra é cada pedacinho desse? Então, tá vendo aqui a seta apontando? Cada pedacinho desse vai corresponder a uma letra. Então, na palavra damas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Muito bem. Agora, quantas sílabas eu tenho? Eita, tia falou para mim que sílabas é o mesmo que pedacinho oral. Então, quer dizer que eu tenho que falar a palavra, né? Então, fala comigo aí em casa. Damas. Tem quantos pedacinhos? Damas. Tem quantos? 2. Muito bem. Então, a palavra damas tem 5 letras e 2 sílabas. E agora a palavra dedo. Tem quantas letras? Conta aí em casa para eu ver. 1, 2, 3, 4. Muito bem. 4 letras. E agora a sílaba. Vamos lá falar comigo a palavra dedo. De, dó. Quantos pedacinhos eu falei? De, dó. Muito bem. 2 pedacinhos. Agora eu tenho aqui a palavra dinossauro, que é uma palavra grande, né? Vamos contar comigo aí em casa, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. A palavra dinossauro tem 10 letrinhas. Agora, quantos pedacinhos tem quando eu falo? Quantas sílabas tem? Dinossauro. Tem quantos? 4. Muito bom. Ô tia, mas aqui eu tô vendo 2 letrinhas iguais no meio da palavra. Pode? Pode, isso mesmo. A gente vai aprender mais pra frente que essa letrinha S tem sons diferentes, dependendo da posição em que ela tá. Para fazer esse som do sauro, aqui no meio eu tive que usar 2, porque se eu usasse só um S ia ficar com som de Z. Mas não se preocupa que a gente vai aprender isso mais pra frente, tá? Vamos lá para a palavra agora? Dominó. Dominó tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Agora, quantas sílabas tem? Dó, mi, nó. 3 sílabas. Muito bem. E na palavra duende, eu tenho quantas letras? Vocês já contaram em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo número de letras da palavra dominó. Vamos ver se tem a mesma quantidade de sílabas. Du, em, de. Tem quantas? 3 também. Muito bem. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que na atividade pedir para a gente contar a quantidade de letras ou a quantidade de sílabas, a gente tem que saber que letras é cada pedacinho gráfico, ou seja, cada pedacinho desse que tem na palavra.
Já as sílabas são os pedacinhos que eu falo, os pedacinhos orais, tá bom? Olha, isso é importante. Tem aqui, ó, não confunda. Olha a carinha da menininha ali. O que que acontece? A letrinha B e a letrinha D, quando estão na letra de imprensa minúscula, elas são muito parecidas. Então, o que que acontece? Para eu distinguir elas, ou seja, para eu saber qual é qual, eu tenho que prestar atenção na barriguinha da letra. Como assim, tia? Ó, essa aqui é a letrinha B maiúscula, não é? A minúscula é essa daqui. Observa a barriguinha dela. Tá para o lado de cá. A mesma barriguinha que tem na letra B. É como se eu tirasse só a parte de cima. Fica igualzinho a esse B minúsculo. Já a letrinha D, para ser diferente, a barriguinha é para o outro lado. Então, vamos lá. Se a barriguinha é para cá, é a letrinha B. Se a barriguinha é para lá, é a letrinha D. Então, eu tenho aqui a palavra bola. Tá vendo que a barriguinha tá virada para cá? Da esquerda para a direita, para a posição que a gente lê. Se a barriguinha está virada para a posição que a gente lê, é a letrinha B. Se a barriguinha está virada para o outro lado, é a letrinha D. Então, eu tenho aqui, ó, B-O, Bó, L-A, Lá, bola. E aqui, D-O, Dó, L-A-R, Lar, dólar, que é a moeda americana. Então, a gente vai ver agora algumas palavrinhas e a gente vai ter que identificar aquelas que têm a letrinha D. Lembrou da regra? Se a barriguinha tá para o lado que a gente lê, é o B. Se está do lado contrário, é a letrinha D. Vamos ver aqui, ó. Olha a barriguinha. Tá para o lado de lá. Então, é a letrinha D na palavra dinheiro. Olha a barriguinha do B. Veio para a posição que a gente leu, ó, da esquerda para a direita. Então, não é a letrinha D. Aqui eu tenho a letrinha D maiúscula. Aqui eu tenho a palavra. Que palavra é essa? Olha a barriguinha. Tá para lá ou tá para cá? Se tá para cá, é a letrinha B. Não vou marcar. Aqui também. Olha a barriguinha. Tá para cá. Mas no meio dela tem outra letrinha, que é a letrinha D. Observa as barriguinhas, tá vendo? A B tá para o lado de cá, a letra D tá para o lado de lá. Que outras palavras vocês estão encontrando aí com a letrinha D? Mostra para mim. Essa. Essa. Muito bem, a palavra dragão. Aqui na palavra cabide. Isso aqui é um B, porque tá virado para cá. Mas aqui eu também tenho um D, que tá virado para lá. Tia, por que a senhora está mostrando essas palavras? Para vocês entenderem que a letrinha B e D a gente encontra em todas as palavras que tem o som do B ou do D. E que elas podem ser encontradas juntas na mesma palavra, como a gente viu aqui em bode e viu aqui em cabide. Aqui eu tenho, ó, essa letrinha e essa letrinha. Se a barriguinha tá para lá, é a letrinha D. E aqui, na palavra cadeira, se a barriguinha tá para lá, é a letrinha D. Então, não se esqueçam dessa regrinha da barriguinha. Se tiver para cá, B. Se tiver para lá, é a letrinha D. Vai ajudar vocês quando a gente for começar a fazer as tarefinhas de leitura, por exemplo, tá? Então, vamos resumir tudo o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu sobre a letrinha... Que letrinha é essa? D. Muito bem. A gente viu a família da letrinha D, não é? O da, de, de, dó, du. A gente viu as formas da letrinha D, não é? A gente tem aqui a letra de imprensa maiúscula, a letra de imprensa minúscula, a cursiva maiúscula, a cursiva minúscula. E a gente viu também que a letrinha B e D, elas podem ser confundidas se a gente não prestar atenção. Por quê? Porque quando estão na forma minúscula, elas são muito parecidas. Então, se a barriguinha estiver para cá, letra B. Se a barriguinha estiver para lá, letra D. Ou seja, se a barriguinha está na posição que você lê, quando você passa o dedinho para ler, é o B. Se estiver para o outro lado, é a letrinha D.
E que tal uma tarefinha de casa? Olha, o que eu queria que vocês fizessem? Aqui eu tenho 3 frases, tá? E essas frases estão escritas em formatos de letras diferentes. Eu tenho aqui na letra bastão maiúscula, aqui na letra de imprensa maiúscula e minúscula e aqui na letra cursiva maiúscula e minúscula. Eu quero que vocês localizem aí em casa quais são as palavras que têm a letrinha D. E vocês vão copiar no caderninho e circular. Vamos ler comigo a frase rapidinho. Denise gosta de marmelada. Nessa frase eu tenho 2 palavras com D. Eu tenho aqui, ó, Denise e qual é a outra? Marmelada. A segunda frase. A menina comeu uma deliciosa goiabada. Eu tenho aí 2 palavrinhas com a letrinha D, mas não vou dizer qual é, vocês vão tentar identificar sozinhos. Por quê? Porque aqui, ó, tem que observar a barriguinha da letrinha para ver se ela é a letra B ou a letra D. E a última frase. A dona Doralice é muito bonita. Eu também tenho 2 palavrinhas com a letra D e vocês vão tentar identificar em casa. Aprenderam muito sobre a letrinha D? Eu também. Foi ótimo estar com vocês. A gente se encontra na próxima aula, hein? Tchau, tchau!